todos e a todas. Vamos então dar início à nossa primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal de Louros. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, as senhoras e os senhores vereadores aqui presentes, as senhoras e os senhores presidentes de junta, as senhoras e os senhores deputados municipais, o público aqui presente e aquele que nos está a ver também via internet. Cumprimentá-los a todos, desejar uma boa noite também aos técnicos da Câmara e da Assembleia Municipal também aqui presentes. Vamos então iniciar a nossa sessão e começamos por uma tomada de posse que tem que ver com a tomada de posse do substituto legal João Valente Breia, em substituição da Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, Glória Maria Trindade. Pedia ao Sr. Substituto Legal que viesse aqui à mesa proceder à respectiva tomada de posse. Também fazer uma informação prévia. Temos aqui como a nossa segunda secretária da mesa a substituição da Sra. Deputada Municipal Sara, a nossa Deputada Municipal Ana Graça, que está em substituição, e portanto desejar também uma boa sessão enquanto segunda secretária da mesa. Está certo, está certo. Dar também a seguinte informação e pedir algum silêncio na sala para podermos dar continuidade à nossa sessão, que tem que ver com o seguinte, tem que ver com a apreciação do pedido de suspensão de mandato de Ana Sofia Correia da Silva, do PAN, por um período de 365 dias, a partir de dia 6 de março de 2019 até 4 de março de 2020. Suspensão de funções de deputada municipal durante este período, por razões pessoais, que se encontrará fora do país. De acordo com o nosso regimento e de acordo com o artigo 9º, número 2 e número 3, esta suspensão de mandato carece de votação e de deliberação da Assembleia Municipal. Pelo que, não sei se a Sra. Deputada Municipal quer usar da palavra concreto. Sra. Deputada. Boa noite a todos os presentes e todos que nos vêm lá em casa. Efetivamente vou estar ausente pelo período pelo menos de um ano, por motivos pessoais e profissionais, e desde já quero cumprimentar todos. Terei muitas boas lembranças daqui e espero voltar, entretanto, para continuar o trabalho. Terei o meu colega a substituir, mas certamente conseguirá fazer um trabalho muito melhor até que o meu e que vai colaborar com todos para que realmente este município consiga cada vez ficar melhor e termos mais oportunidades em termos de democracia. Obrigada. Muito bem, já fiz o prévio, já transmiti à Sra. Deputada Municipal, também em nome de toda a Assembleia Municipal, votos de sucesso neste novo rumo que vai seguir na sua vida profissional e desejar, obviamente, um rápido regresso. Nesse sentido, e de acordo com o número 2, de acordo com o artigo 9º, número 2 e número 3 do nosso regimento, vamos deliberar esta suspensão de mandato. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Vamos também dar a seguinte informação, portanto, está prevista uma segunda reunião extraordinária para dia 14 de março, de assuntos que estão pendentes por via da Câmara Municipal hoje, depois de outros que porventura se possam acrescentar na ordem do dia, mas fica esta informação prévia. Também informar o seguinte, informar que na sequência de Conferência de Líderes e por minha iniciativa, a sessão municipal, a sessão solene alusiva ao 25 de abril, será realizada também pelo facto de serem 45 anos e por outras razões, mas será realizada aqui, desta vez aqui no Palácio Marqueses da Praia. O horário será, a pedido de muitos, às 19 horas, porque de facto durante o dia todos nós temos um conjunto de iniciativas e, portanto, às 19 horas permitiria que fosse um horário com maior disponibilidade por parte das senhoras e dos senhores deputados municipais, também da própria Câmara, e foi também feito o convite, e de qual já recebemos a confirmação
da Banda dos Bombeiros Voluntários de Louros. Também dar a seguinte informação, também na sequência, quer de previamente informado o Sr. Presidente da Câmara, para efeitos de inclusão no orçamento municipal deste ano, do qual se encontra, mas também por via de decisão de conferência de líderes, foi já agendada para este ano 5 sessões temáticas descentralizadas nas freguesias. Iremos ter no dia 28 de março, na sede nova da Associação Recreativa Cultural Desportiva de Vila de Rei, às 21 horas. No dia 9 de maio será na Cooperativa de Habitação e Construção Moinhos de Vento, no Catujal, Apelação. No dia 6 de junho será no Clube União Recreativo de São Julião do Tujal, em São Julião do Tujal. E no dia 17 de outubro será no Pavilhão Desportivo da EB23 de Santaria da Azóia, Pires Coxo, Santaria da Azóia. E, por fim, dia 14 de novembro, no Pavilhão da EB1 JI do Infantado, em Louros. Estas serão as 5 assembleias municipais temáticas que iremos fazer, sendo que será agendada, de acordo com o próprio regimento, uma conferência de representantes para a próxima quinta-feira para a definição dos tempos a serem atribuídos quer ao público, que também, obviamente, aumentando o período do público, pelo menos é essa a minha intenção, e também aumentar o tempo para a Câmara, para dar as respectivas respostas, e aos partidos políticos. Dar também a seguinte informação a esta Assembleia Municipal, que está também em fase de articulação e já foi enviado os respectivos ofícios para uma sessão extraordinária temática em Sacavém sobre a estratégia da Carris para Sacavém. E outra, também já foi realizado os respectivos convites para uma sessão temática sobre o prolongamento da rede metropolitana ao Concelho de Louros, também esta a realizar aqui no Palácio Marqueses da Praia. Estas são as informações que tinha para vos dar e, a pedido do Sr. Deputado Municipal Tiago Mendonça, pediu-me para também dar aqui fazer uma intervenção e dar uma informação à Assembleia Municipal no período prévio e, nesse sentido, tem a palavra o Sr. Deputado Municipal Tiago Mendonça. Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser breve, até porque temos hoje uma ordem de trabalhos muito preenchida, mas vou pedir aqui só 3 a 4 minutos da vossa atenção para comunicar duas decisões, mas mais uma do que outra, que tomei nos últimos dias e deveria comunicá-los aqui nesta casa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Louros, senhoras e senhores deputados lourenses, acabei, como alguns já sabem, a minha relação de 15 anos com o PPD-PSD. Uma relação longa, com altos e baixos, com momentos de amor, poucos de ódio, mas por fim bastante tóxica. O PSD já não me dava a liberdade que eu tanto prezo. Em 2013 decidi dar um tempo e afastar-me de todos os cargos internos, mas agora não dava mesmo mais, não existia volta a dar. O divórcio é inevitável, mas foi tudo amigável. Eu não queria mais, mas pelo menos este PSD também ficou satisfeito por me ver sair. O divórcio foi, por isso, a decisão lógica. Cumpri, porém, tomar uma decisão muito mais difícil. Continuar ou não continuar como deputado municipal independente nesta casa, dentro das minhas limitações procurei servir nos últimos já 9 anos e que tantas alegrias me deu. Queria dar, nesta ocasião, uma palavra ao Carlos Luz do PCP, com quem tanto aprendo e que tanto admiro. Ao Bruno Simão, também, pelos conselhos abnegados. À Beatriz, que me proporcionou alguns dos debates mais interessantes que aqui mantive. Ao Pedro Cabeça, com quem tanto aprendi, ao Miguel Matias, ao Tiago Abada, ao meu sempre professor Joaquim Marques, ao Carlos Moreira, ao Sr. Presidente da Mesa, Ricardo Leão, que abrilhanta estes debates, e aos seus antecessores, Pedro Farmaus e Fernanda Santos. Aos deputados que, sozinhos, se batem de igual para igual com os partidos com vários eleitos. Ao Carlos, que muito prezo, ao Lisete, pela estima e amizade sempre leais, ao Bruno Nunes, que é um exemplo perfeito do que é um deputado municipal, e à Ana, que faz o favor de ser minha amiga. Aos meus companheiros de bancada, a classe da Sara, o trabalho abnegado da Ana, o talento do Pedro, o futuro que está com a Catarina, a independência do Paulo e o entusiasmo do Vítor foram inspirações para mim. Ao Ricardo, um agradecimento profundo pelo convite que me interessou no início deste mandato, quando o mais fácil seria não convidar e pela amizade de muitos anos. Ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Lousa, um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na Junta, a que presido, extensível a todos os outros Presidentes de Junta. Por fim, ao Dr. Bernardino Soares, um abraço e o reconhecimento de que sei que faz o melhor em prol dos lourenses.
Quando anunciei a minha saída do PSD, não quis pronunciar-me sobre a continuidade da Assembleia Municipal. As duas decisões tinham fundamentações diferentes e eram absolutamente inconfundíveis. Quis sinalizar isso mesmo. Mas, esta decisão teria de ser comunicada em primeira mão aos lourenses, por intermédio dos seus representantes, no público e nos eleitos. Legal e politicamente, o lugar é do deputado municipal. Os mandatos são dos representantes. O projeto político sufragado por quem votou no PSD centrava-se até numa pessoa que já nem está. E talvez cumprisse dar uma lição aos partidos. Não podem pôr e dispor das pessoas esperando ganhar sempre. Estavam reunidas todas as condições para continuar como deputado municipal. Devo até confessar que acho que essa seria a decisão mais acertada. No entanto, da mesma maneira que quando temos 80% de certeza que alguém é culpado, manda a lei que não condenemos, também no meu longo processo de reflexão não bastava ter a ideia de que estava a tomar uma decisão certa. Eu tinha que ter 100% de certeza que estava a respeitar os meus valores. Na realidade, fui eleito numa lista do PSD. Não tenho a absoluta certeza se seria ético continuar como deputado independente. A dúvida seria o suficiente para me deixar mal. É por existir essa dúvida ética que decidi prescindir do meu mandato como deputado municipal, fazendo o favor ao PSD de me substituir por um outro elemento com filiação no partido. Podemos ser mais ricos ou mais pobres, mais cultos ou menos cultos, mas temos de ser sempre totalmente éticos. Peço desculpa aos lourenses. Desculpa por talvez estar a fazer o jogo dos partidos, por não lhes dar a lição que mereciam. Peço desculpa por não levar o meu mandato até ao fim. Adoraria nesta casa dizer a verdade. Adoraria nesta casa bater-me por um enorme conceito que é Loures, mas que pode ser ainda maior. Mas no final do dia, ter sequer 1% de dúvidas de que estava a honrar os princípios que os meus pais me passaram e os valores que me tenho batido uma vida inteira, era insuportável. Ficar uma réstia de dúvida, que ironia das ironias, seria eu a aproveitar-me do PSD para o que quer que fosse, seria um fardo demasiado pesado. Aos lourenses, sei que estão fartos das promessas dos políticos, mas talvez tenha crédito para me permitirem levar a sério esta. Vou dar tudo por tudo para vos compensar. Mesmo. Meus caros, termino. Isto não é o fim de um ciclo. É precisamente o início de outro. Quero dizer aos partidos do regime, e muito particularmente ao PSD, que este favor que agora vos faço não é um grito de desistência. Saio, por agora, da Assembleia Municipal. A voz não se vai calar e eu não vou a lado nenhum. Começa hoje um ciclo de verdade. Até já. Muito bem. Foi feita a intervenção do Sr. Deputado Municipal Tiago Mendonça. Vamos então agora fazer a aprovação das atas. Temos para aprovar a ata número 18, da reunião realizada em 5 de julho de 2018. Perguntava às senhoras deputadas municipais quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Aprovação da ata número 20, em sessão realizada em 13 de setembro de 2018. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovada por unanimidade. E a aprovação da ata número 22, da reunião realizada em 8 de novembro de 2018. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovada igualmente por unanimidade. Vamos então entrar no período da ordem do dia. Período esse riquíssimo em termos de documentos. Estamos a analisar cerca de... Quantos são o número? Cerca de 30 documentos. Pensava que eram mais. 30 documentos. Foi feita aqui uma ordenação, porque há uma recomendação e por decisão de Conselho de Líderes, de facto, ela entra em primeiro lugar e como temos 2 votos de pesar, também vão ser, obviamente, apreciados em primeiro lugar. Nesse sentido, neste período da ordem do dia, temos um voto de pesar do CDS-PP por José Sequeira Costa, do qual passo a palavra ao Sr. Deputado Municipal para fazer a respectiva leitura do voto de pesar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Voto de pesar por José Sequeira Costa. Faleceu aos 89 anos no passado dia 21 de fevereiro, no Kansas, nos Estados Unidos. José Carlos Sequeira Costa, um dos maiores pianistas portugueses do último século e um ilustre pedagogo. A sua arte está registada em ampla obra discográfica. Intérprete de grande clareza musical, soube associar o rigor e a exigência à criatividade, sendo exímio no repertório romântico.
Discípulo de Viana de Mota, formou-se nas escolas pianísticas alemã e francesa com Marc Hamburg, Edwin Fischer, Marguerite Long e Jacques Février. Através de Viana da Mota, aluno de Linz, José Carlos Sequeira Costa filiava-se espiritualmente neste grande compositor. Desde muito cedo, o seu mérito foi aclamado nas grandes salas de concerto e, como tal, era reconhecido pelos seus pares. Em 1951, aos 22 anos, recebeu o Grande Prémio Internacional de Piano Marguerite Long. Fundador em 1957 do concurso Viana da Mota, que animou ao longo da vida a José Carlos Sequeira Costa, se deve a proposta da criação em 1979 do Festival Internacional de Música de Póvoa de Varzim, Costa Verde, muito contribuindo para trazer a Portugal grandes nomes da arte do piano. A nível internacional, integrou em 1958 o júri do concurso internacional Tchaikovsky, a convite de Tchaikovsky, e foi júri do concurso de piano Chopin, bem como de outros de elevado prestígio. Num tempo em que tal não era fácil nem evidente, divulgou no nosso país a grande escola pianística russa. Como pedagogo, deu numerosas masterclasses e ocupou, a partir de 1976, o lugar de Cordelia Brown Murphy na Universidade do Kansas. Em 2004, foi agraciado com a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida a 28 de fevereiro de 2019, delibera prestar homenagem a José Sequeira Costa, aguardando um minuto de silêncio em sua memória e endereçando à sua família as mais sentidas condolências. Voto pesar por João Bigode Churão. Sr. Deputado, só um momento. Vamos então só votar este voto de pesar em concreto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade e vamos agora sim passar ao voto de pesar, mas é pelo CDS-PP, de João Bigode Churão, e tem a palavra o Deputado Municipal do CDS-PP. João de Roberto Forte Bigode Churão nasceu na Guarda em outubro de 1933 e faleceu em Lisboa no passado dia 23 de fevereiro, aos 85 anos de idade. Foi um notável professor, crítico, diarista e ensaísta. Foi diretor literário da editorial Verbo, onde coordenou a publicação da Enciclopédia Verbo, edição do século XXI, 29 volumes. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, Bigode Churão ocupou-se, sobretudo, do estudo de autores do século XIX e XX, notabilizando não só como um profundo conhecedor da obra de Camilo Castelo Branco, mas também das obras de Almeida Garré, Essa de Queiroz, Carlos Malheiro Dias, Tomás de Figueiredo, João de Araújo Correia e Giovanni Papini. Colaborou em inúmeros jornais e revistas nacionais e internacionais, nomeadamente em Tempo Presente, Colóquio Letras, Tábua Redonda, Futuro Presente, Leonardo La Voz, La Verba, La Vera Itália e, mais recentemente, o Observador. Era um conservador de formação humanista cristã que cultivava o gosto pelas culturas italiana e francesa e, enquanto escritor, deu particular atenção ao moralismo e à epistolografia e ao diarismo, género do qual foi mestre. Autor de 18 obras de referência, em 2001, publicou o Diário Quase Completo na imprensa nacional, obra com a qual viria a receber o Grande Prémio da Literatura Biográfica da APE e do município de Castelo Branco. A imprensa nacional publicaria aquela que seria a sua derradeira obra, Diário 2015, em fevereiro de 2018. Nessa obra, João Bigode Churão leva-nos à descoberta do seu universo cultural e tudo aquilo que o entusiasmava e comovia, deixando para a posteridade um precioso espólio de memórias que, por sua vontade, resistem ao esquecimento. João Bigode Churão era membro da Academia das Ciências de Lisboa, Casa de Letras, e do Instituto Luso-Brasileiro de Filosofia, tendo sido presidente do ciclo Essa de Queiroz. Foi distinguido pelo Instituto Romero de Cultura com o título de Amissus Romani. Pertenceu ao Conselho Científico da revista Estudos Italianos em Portugal. Era membro do Conselho Editorial da Imprensa Nacional e também júri do Prémio Vasco Graça Moura. Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida a 28 de fevereiro de 2019, delibera prestar homenagem a João Bigode Churão, guardando um minuto de silêncio em sua memória e endereçando à sua família as mais sentidas condolências. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar este voto de pesar de João Bigode Churão. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade e vamos de seguida fazer um minuto de silêncio relativamente a estes dois votos de pesar.
Vamos então iniciar, temos agora aqui o documento número 3, que é uma recomendação da Comissão de Descentralização de Freguesias e Fundos Comunitários de Moderação Administrativa, e de acordo com a decisão tida em Conferência de Líderes, vou passar aqui a palavra à Sra. Segunda Secretária para fazer a respectiva leitura desta recomendação. Boa noite a todos. Recomendação. Na sequência do trabalho desenvolvido pela Comissão de Descentralização, Freguesias, Fundos Comunitários e Modernização Administrativa, é apresentada a seguinte recomendação. Enquadramento. Recentemente, a Assembleia Municipal de Loures, na sua primeira sessão extraordinária, realizada no dia 17 de janeiro de 2019, deliberou a não assunção no ano 2019 das novas competências previstas na Lei 50/2018, de 16 de agosto. A legislação subsequente, no âmbito do processo de descentralização de competências da Administração Central para as autarquias locais. Face a este enquadramento político e respectivas implicações a nível municipal, a Comissão de Descentralização, Freguesias, Fundos Comunitários e Modernização Administrativa, criada na Assembleia Municipal de Loures em 5 de julho de 2018, tem vindo a desenvolver o seu trabalho desde 19 de setembro de 2018, nos termos do número 2 do artigo 56º do Regimento da Assembleia, privilegiando o estudo das questões estratégicas ou estruturantes para o município de Loures, de acordo com as áreas ou com as matérias que forem definidas pelo plenário da Assembleia Municipal, centrando, por isso, a sua análise em torno das questões estratégicas inerentes à descentralização de competências, promovendo, nomeadamente, a audição aos 10 presidentes de juntas de freguesia do Concelho de Loures, cuja postura institucional foi da maior importância para o entendimento das problemáticas inerentes ao futuro quadro descentralizador, enquanto paradigma para o desenvolvimento do futuro poder local democrático, com tudo o que implica na sua futura implementação no município de Loures. Recomendação. Tendo em conta o trabalho já desenvolvido, bem como a natureza e alcance do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, número 332/2018, de 27 de novembro, relativa à constituição de um grupo de trabalho, a quem foram atribuídas tarefas específicas, elencadas no despacho citado, relacionadas com a transferência de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais, esta Comissão, na sua reunião realizada a 26 de fevereiro, deliberou apresentar a seguinte recomendação. Primeiro, através do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, solicitar à Câmara Municipal de Loures o ponto de situação sobre o trabalho já desenvolvido por este grupo de trabalho, constituído com base no despacho 332/2018. Segundo, marcação de uma reunião com o seu coordenador, por forma a que se possa conjugar sinergias e futuramente um canal mais fluido de comunicação em nome de uma convergência municipal. Terceiro, na sequência do referido despacho que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal promova a participação e envolvimento da Assembleia Municipal na dinâmica deste grupo de trabalho. Quarto, deste modo, e tendo em conta a recente deliberação da Assembleia Municipal de adiar a decisão em 2019 relativamente à assunção de novas competências e como estratégica para preparar o futuro do município de Loures, que ainda em 2019 seja tomada uma decisão política relativamente à assunção em 2020 da Lei Quadro número 50/2018, de 16 de agosto, Lei Quadro das transferências de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais. Quinto, finalmente, que no âmbito das Assembleias Municipais descentralizadas seja promovido um debate pleno com todos os autarcas sobre a descentralização ainda no primeiro semestre de 2019. Na sequência desta estratégia, a Comissão, para além de uma reunião já marcada para 4 de abril com o Secretário de Estado das Autarquias Locais, aguarda agendamentos de reuniões com Associação Nacional de Freguesias, Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação da Assembleia da República. A Comissão aguarda igualmente o agendamento de uma reunião já solicitada à Câmara Municipal de Loures, tendo já planeado também um conjunto de deslocações às freguesias do Concelho. Loures, 26 de fevereiro de 2019. Obrigado, Sra. Secretária da Mesa. Fazer aqui a seguinte metodologia de discussão e de abordagem destes temas. Entretanto, chegou um pedido à mesa da CDU para que se possa, de alguma forma, fazer, por um lado, esta discussão desta matéria, que é a parte das moções, e a respectiva votação após o intervalo que a CDU previamente pediu, mas não obstante de se poder fazer já a admissão dos pontos e das moções que estão aqui em cima da mesa. Ou seja, far-se-á a admissão dos pontos e depois desse intervalo far-se-á a discussão e a votação do requerimento e depois toda a discussão e votação dos assuntos que estão aqui em cima da mesa entre moções e recomendações. No entanto, deixo aqui uma nota à Assembleia Municipal, se concordam comigo, que é, antes desse intervalo, ou seja, depois da assunção ou da admissão ou não dos pontos que aqui estão na mesa,
Antes do intervalo, dar-se a palavra ao público para não estar aqui à espera do intervalo. Nesse sentido, havendo concordância de todos, vamos então fazer a votação para a admissão, neste caso, do documento número 4, uma saudação da CDU, relativa ao Dia Internacional da Mulher, Manifestação Nacional de Mulheres. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi admitida este documento. Documento número 5, uma moção do PS, com o título Democracia Paritária, Paridade e Exercício da Cidadania nas Autarquias Locais, diferença entre teoria e prática. Quem vota contra, quem se abstém, foi admitida esta moção. Outro documento é uma proposta do PSD relativamente à criação de um grupo de trabalho para a fiscalização dos ajustes diretos da Câmara Municipal de Loures. Neste sentido, quem vota contra, quem se abstém, está também admitida esta proposta do grupo de trabalho. Uma proposta, documento número 7, proposta do Bloco de Esquerda, alargamento do âmbito do grupo de trabalho para fiscalização de adjudicações diretas da Câmara Municipal de Loures. Vamos votar a sua admissão. Quem vota contra, quem se abstém, está admitida esta proposta. Documento número 8, uma moção do PAN, relativa à Associação Chão dos Bichos. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a sua admissão. Documento número 9, um voto de protesto do Bloco de Esquerda pelo encerramento da farmácia da Apelação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a sua admissão. E agora vamos entrar aqui num rol de documentos do Bloco de Esquerda, que é obra. Número 10, documento número 10, recomendação do Bloco de Esquerda, adoção da Carris como operador interno de transporte de passageiros no Concelho de Loures. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a sua admissão. Documento número 11, também uma recomendação, aplicação do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos em Loures. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a sua admissão. Documento número 12, também uma moção também do Bloco de Esquerda, pelo acesso simplificado a transportes públicos na Escola Secundária de São João da Talha. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a sua admissão. Uma moção do Bloco de Esquerda sobre a gratuitidade dos transportes no dia das eleições. Essa que é. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade a sua admissão. Uma recomendação também do Bloco de Esquerda, maior mobilidade no Concelho de Loures. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a sua admissão. Documento número 15, uma recomendação do Bloco de Esquerda pela construção de um pavilhão desportivo na Escola Secundária de São João da Talha. Quem vota contra, quem se abstém, é admitida esta recomendação. Outra recomendação do Bloco de Esquerda, pelo auxílio na pintura de tetos exteriores da Escola Secundária de Sacavém, desde já, para mim, à hora que for. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a sua admissão. No documento número 17, uma moção do Bloco de Esquerda pela realização de obras urgentes na Escola Básica Integrada de Bucelas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a sua admissão. Documento número 18, uma moção também do Bloco de Esquerda pela realização de obras urgentes no pavilhão gimnodesportivo da EB23 Bartolomeu Dias. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a sua admissão. Uma moção também do Bloco de Esquerda pela realização de obras de requalificação da Escola EB1 JI número 2 de São João da Talha. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a sua admissão. Outra moção também do Bloco de Esquerda pela realização de obras urgentes na EB1 JI número 1 da Apelação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a sua admissão. Documento 21, uma moção também do Bloco de Esquerda pela reparação urgente das canalizações de água e gás da Escola Secundária de Sacavém.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a sua admissão. Uma recomendação, também do Bloco de Esquerda, pelo diagnóstico local da situação dos cuidadores informais no Conselho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a sua admissão. Uma moção, documento número 23, do Bloco de Esquerda, criação do Gabinete de Apoio ao Cuidador Informal de Loures. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a sua admissão. Documento número 24, uma recomendação do Bloco de Esquerda, recomenda à Câmara Municipal a submissão de informação sobre o PREVPAP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a sua admissão. Uma moção também do Bloco de Esquerda, pelo fim das falhas de água em Val Figueira. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a sua admissão. Documento número 26, uma moção também do Bloco de Esquerda, pelo combate à violência de género. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a sua admissão. Documento número 27, uma moção agora da CDU, em defesa do património do aqueduto de Santo Antão do Tujal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a sua admissão. Documento número 28, uma moção do PSD, pela convocação de eleições livres e democráticas na República da Venezuela. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a sua admissão. Documento número 29, uma moção do PSD, com o título Conselho de Loures, um ecossistema inteligente. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a sua admissão. E, por fim, e último, documento número 30, uma moção também do PSD, pela instalação de desfibrilhadores nos espaços municipais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a sua admissão. Nesse sentido, e na sequência da decisão anteriormente tomada, vamos dar então a palavra ao público. Agradecer desde já a presença de todos os municípios que hoje aqui se deslocaram para colocar as suas legítimas questões, do qual desde já, em nome de todos, agradeço. E passamos já a palavra, dava já a palavra ao primeiro município, Paulo Cruz. Ora, muito boa noite a todos. Cumprimentar o Presidente da Assembleia, cumprimentar o Presidente da Câmara também, os deputados, vereadores e todos os presentes aqui. Eu sou habitante de São João da Talha, sou habitante desta freguesia há 27 anos e venho aqui expor uma história. Vai ser breve, eu não me quero alongar muito, eu digo sempre isto e depois acabo por não cumprir, mas vou tentar que desta vez não seja assim, não sejam promessas em vão. Então, na década de 70, toda a gente sabe que Portugal estava ao rubro, não é? Eu não sei porque eu não estava cá, mas já li sobre isso e já me testemunharam essa situação. Primeiro porque foi a época de maior natalidade em Portugal, as famílias cresceram exponencialmente, pessoas que vieram do interior para a cidade e a cidade não estava preparada para as receber, os retornados, não é? Um conjunto de diretrizes que fizeram com que as nossas cidades crescessem e crescessem sem qualquer tipo de regra. E foi incapacidade por parte aconteceu a incapacidade por parte dos municípios de ordenamentar o território de forma consistente. Daí a existência dos bairros ilegais, ditos ilegais, não é? Ilegais, mas que têm tampas de esgotos a dizer Câmara Municipal de Loures, por isso se calhar não estão assim tão ilegais.
que pagam água, se calhar também não são assim tão ilegais, não é? A água não é do furo, vem daqui, ok? O IMI, que é um imposto municipal sobre imóveis, se é municipal, pertencemos a um município, certo? É só para deixar este ponto extremamente bem assente, para que toda a gente aqui perceba. Se alguém tiver contra aquilo que eu estou a dizer, que me diga, se eu estiver errado. Então o meu avô veio do norte e veio para uma barraca na Quinta do Narigão. Alguns de vocês não sabem onde é que é isso, nem sabem o que é isso. Mas era um bairro em que o saneamento escorria pela rua e as crianças não cresciam de forma saudável. Então para onde é que ele veio? Veio aqui para Frielas, agora aquilo que tem ali a fronteira entre Unhos e Frielas, a rua Comandante Ramiro Correia. Ele veio para lá, comprou o terreno legalmente e construiu a casa de forma honesta, com o trabalho dele, com o dinheiro que ele ganhou. Construiu essa casa nos anos 70 e os 4 filhos dele cresceram lá. Só que passa ali uma estrada que depois converge com a estrada que vem da apelação e vai para Frielas. E aquelas 4 crianças cresceram ali. E o que é que acontece? Quando elas começaram a ir para a escola, o meu avô começou a ter medo, porque aquela estrada era completamente animalesca. E estamos a falar de carros que não passavam dos 100 km/h. Hoje, não há carros que andem a menos de 100 km/h. E vou-vos dizer uma coisa, em 82, com o medo de eles serem atropelados, porque já tinham morrido 2 cães, e o meu avô pensou, já morreram os cães, se calhar daqui a uns dias morrem os filhos, então se calhar está na altura de tomar uma atitude. O que é que ele fez? Foi para Val de Figueira, em São João da Talha, da qual está aqui o nosso Presidente da Junta, e do qual também já vou falar daqui a nada, claro, porque também merece alguma ressalva. É engraçado, porque ele fugiu daqui porque aqui não havia condições, e na altura foi para Val de Figueira, pensando que havia mais condições, mas também não haviam, e acabou por falecer uma filha atropelada por um autocarro. Karma, destino, chamem-lhe o que quiserem, mas que é triste é. Só que hoje em dia, eu sou de Val de Figueira e posso-vos garantir que há uns tempos atrás, por mais surreal que isto pareça, havia uma freguesia que era São João da Talha, que era socialista, e uma que era Santa Iria da Azóia, que era comunista. E havia uma fronteira, já não há fronteiras no espaço europeu, mas havia, agora já não há, porque agora já é tudo socialista. Mas naquela altura havia uma fronteira no Alcatrão, porque o que era socialista tinha um Alcatrão novo e o que era comunista tinha um Alcatrão velho. Eu sabia exatamente quando é que eu punha o pé em Santiria. Era giro. E sabem porquê? Porque o Presidente da Câmara também era socialista e provavelmente isso facilitava um bocado o negócio. Não sei. Agora, atualmente, já temos um Alcatrão razoável, temos uma estrada razoável e eu não sou socialista de todo, mas tenho que dar aqui a ressalva ao trabalho que foi feito pelo Partido Socialista e também pela oposição que teve, não é? Pela oposição que teve e pela força que ela foi ganhando, mas também por ter ouvido essa oposição, que às vezes faz falta. Pronto. E o meu avô construiu uma casa lá. Neste momento tem 2 casas, tem a casa aqui e tem a casa lá. Paga imposto nos 2 lugares. Não paga imposto só lá, não paga imposto só aqui. Paga imposto nos 2 lugares. Lá nós temos uma vida razoável, temos semáforos, temos passadeiras, temos sinais, aquelas cenas básicas que muita gente não dá muito valor, mas que fazem toda a diferença na vida do dia-a-dia, não é? Dos peões, das crianças, das famílias, não morrer ninguém dá jeito, não é? Pelo menos não morrer ninguém de forma fatídica, não é? Uma forma assim estúpida, não é? Porque perder alguém atropelado é muito triste. Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas é muito triste, é mesmo muito triste. E o meu avô viveu sempre com essa mágoa de ter sido abandonado completamente pelo município do qual faz parte. Até há uns tempos atrás ele nunca tinha falado com ninguém, sabem porquê? Porque o meu avô mal sabe escrever, ele não pôde estudar, ele teve que trabalhar. Mas só que eu, ao saber disto, um dia visitei as casas dele aqui, e vocês sabem que os carros continuam a passar lá a 100 e tal a hora, e que nada mudou nestas freguesias, e que aquele bairro, aquela rua continua a ser igual, e que no outro dia chocaram 2 carros e destruíram completamente à frente da casa do meu avô. E se fosse uma pessoa? E se fosse uma criança? E mesmo que se fosse um animal? Porque os animais morrem constantemente, mas ninguém quer saber deles, não é? Ninguém se importa. Mas eles morrem constantemente, todos mesmo morrem, 3, 4 cães naquela rua. A sorte, sabem o quê? É que os pais dos cães não lhes pegam na mão e dizem, não podes sair de casa. O cão sai. A criança, por enquanto, é controlada, mas as pessoas têm medo de viver ali. E eu enviei um e-mail à Junta de Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação, que me respondeu prontamente, gosto de ressalvar isto, respondeu-me prontamente e que me respondeu, vamos propor isto em Assembleia de Freguesia e levar isto à Câmara. E aconteceu. E responderam-me e disseram, já está, já enviámos à Câmara, agora é com eles. Passou um ano. Passou um ano e os carros continuam a passar a 100 e tal a hora e o meu avô teve 3 AVCs e um ataque cardíaco. Mal consegue andar. E todos os dias eu vejo uma mágoa na cara daquele senhor ao pensar que não pode usufruir da própria rua, do próprio passeio, porque os carros passam tão rápido ali, bastavam umas lombas. Eu mandei um e-mail por causa de umas lombas. Eu não pedi que me construíssem a casa noutro lugar,
Nem pedi que me legalizassem a casa para a gente poder ter uma casa legal, porque isso nunca vai acontecer, pelo que eu percebo. Mas, pelo menos, salvaguardem a vida de quem vos elegeu. Porque o que ele me diz é, eu voto naqueles gajos, desculpem os termos, mas eu voto naqueles gajos, mas eles não querem saber de mim, prefiro votar em ti. Pois, mas eu não sou político, avô. Eu não faço parte desta vida, mas devias ser, pelo menos tu preocupas com as pessoas e vives onde elas vivem. E eu agora gostava de saber, como é que vocês dormem todas as noites? Vocês já foram ao bairro do Grilo? Já foram ao bairro de São José? Já foram lá? As pessoas têm grades como na Venezuela. Estavam a falar da Venezuela há bocado, é a mesma coisa. Eu peço imensa desculpa, as pessoas têm medo de viver ali e não têm qualquer esperança em vocês. Muito obrigado. Peço desculpa pelo tom, mas eu gostava que refletissem nisto e que, por favor, me dessem uma resposta relativamente às lombas, porque eu não quero estar todos os dias preocupado com o meu avô e com as outras pessoas que lá moram também. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro Paulo Cruz, pelas legítimas questões que aqui colocou. Vamos passar ao segundo munícipe, Paulo Almeida, a quem tem a palavra. Então, muito boa noite a todos. O meu nome é Paulo Almeida. Eu sou habitante de Bucelas, desde que nasci, há 39 anos. Sou pai de 2 crianças e estou aqui com a esperança de poder transmitir a imagem da realidade que existe em Bucelas. O Parque Escolar de Bucelas está, e à semelhança do que ouvi nos documentos que foram adicionados a esta reunião, não é só em Bucelas, mas eu vou falar em Bucelas. O Parque Escolar de Bucelas está abandonado logo desde o início pela direção do agrupamento de escolas e a própria direção da Escola Básica de Bucelas, está abandonado pela Câmara Municipal de Loures, está abandonado pelo Ministério da Educação, esteve abandonado e está abandonado pela Junta de Freguesia, da qual não tem competência. Não tem competência, mas é estranho, que esta semana teve lá uma comitiva ou um conjunto de pessoas da Câmara e o Sr. Presidente da Junta estava lá. E a Associação de Pais encarregados de educação daquele parque escolar, daquela escola, nem sequer foi informado. Ou seja, nós temos paredes a cair, temos ambiente, as crianças não têm climatização nas salas, não tem parque para fazer educação física, não tem espaço coberto para brincar, meter um brinquedo de umas obras de 69 mil euros, quase 70 mil euros, que fizeram o ano passado, com a passagem do Jardim de Infância do Barreiro para a Escola Básica de Bucelas, em que o Jardim de Infância do Barreiro alegadamente não tinha condições, então colocaram as crianças num sítio que já não tinha condições para o primeiro, e o segundo e terceiro ciclo. Então vamos lá meter o Jardim de Infância de Bucelas, ou seja, do Barreiro passar para a Escola Básica de Bucelas. Ficaram 2 sem condições. Prometeram mundos e fundos, até hoje não aparece projeto da obra, não aparece mapa de quantidades, não aparece autos de fiscalização, o termo de aceitação da obra. A Associação de Pais encarregados de educação de Bucelas já pediu isso à Câmara. Aliás, da Câmara, e é bom que fique aqui salientado, da Câmara nós não temos resposta nenhuma a não ser das técnicas do Departamento de Educação. O Presidente da Direção da Associação de Pais encarregados de educação de Bucelas tem para aí 1 dúzia de e-mails enviados para o Sr. Vereador e para a direção do agrupamento de escolas e para a direção da Escola Básica de Bucelas e não tem respostas. Já antes, um grupo de pais, chamado Movimento de Pais Preocupados, pelo Parque Escolar de Bucelas, também não obtinha resposta de ninguém. E as respostas que tinha eram, ok, isto é da responsabilidade de A, de B e de C. Resumindo, ninguém se compromete. E a noção que nós temos é que isto é tudo saloio, em Loures é tudo saloio, mas Bucelas são mais saloios que os outros. Okay? Mas saloio é orgulho, é uma garra, é uma raça. E nós não nos deixamos de ir por aquela história de estranham, mas depois entranham. Em Bucelas não entranha nada disto. Em Bucelas queremos que resolvam o problema. Queremos que se comprometam, mas não é com palavras, é com ações. As crianças fazem 500 metros para ir para uma obra que em tempos foi construída, não foi construída em Bucelas, na Escola Básica de Bucelas, o pavilhão para as atividades desportivas.
foi construída no recinto do Clube de Futebol dos Bucelenses. As crianças passam uma estrada nacional, que tem aqueles riscos todos que o colega há pouco falou, que é uma estrada nacional. Já aconteceu em situações que crianças foram atropeladas, crianças foram deixadas pelos funcionários da escola, isto é, os funcionários da Câmara ou serviço da escola deixaram as crianças sozinhas num pavilhão, depois tiveram que vir sozinhas para a escola, chegam atrasados às aulas, não conseguem tomar banho porque não têm tempo, não têm aulas bem lecionadas porque o período de aulas é reduzido. Toda a gente sabe isto e não faz nada. Não pode ser. Senhor Vereador Gonçalo Caroço, você tem que dar respostas a mim e aos outros pais encarregados de educação da Escola Básica de Bucelas e do resto do Parque Escolar. Senhora professora Amélia Moedas, que é a senhora que está no agrupamento de escolas 4 de outubro, tem que dar resposta aos nossos e-mails. Tem que responder a estas situações. Bucelas deixou de ser pacífica. Bucelas deixou de ser os pravinhos. No fundo do Conselho de Loures está tudo calmo porque o nosso Presidente da Junta é calmo, é pacífico, até é da cor, está tudo bem. Agora nós lá não temos cor. As pessoas votam nas pessoas, não votam nos partidos. Queremos soluções. Esta é a última intervenção pacífica a apelar às soluções. Queremos obras, queremos pelo menos um parque, um campo de jogos onde as nossas crianças possam fazer atividades físicas que vêm na parte do conteúdo programático dos anos escolares. Queremos que o jardim de infância que foi lá colocado ou vá para o outro lado, ou seja construído um bloco próprio ao fundo da escola, como foi pensado desde o início. Okay? Que o brinquedo que lá puseram, foi muito falado, meter um ad hoc, vamos lá meter um brinquedo, então, mas como é que vai ficar onde vai ficar? Não sei. Não sabe? Então meteram ali, depositaram ali, então quem é que pode andar naquele brinquedo? Ninguém, toda a gente. Okay? E isto é um bocadinho a imagem do Conselho noutras áreas, mas Bucelas tem que deixar de ser o parente pobre, tem que deixar de ser a freguesia pobre. Bucelas não é a imagem do nosso Presidente da Junta. Bucelas tem vida, tem competência, tem pessoas capazes e tem grupos para lutar pela dignidade de Bucelas e para a educação das nossas crianças. Porque o futuro, meus senhores, quem vai estar aqui sentado são os meus filhos, são os vossos filhos, os vossos netos. E é bom que eles não sigam o nosso exemplo de quem é inoperante e tem inércia. E de quem não responde, o Sr. Vereador Gonçalo Caroço e a Sra. Professora. A escola precisa de intervenção. A Associação de Pais e os pais precisam de respostas. Acabou a passividade. A partir de hoje, não estranha mais nada. Okay? Amanhã às 9h30, se não existir uma resposta em concreto de um plano, acreditem que a TVI, a Ana Leal, vai gostar de ouvir, a Ana Leal, sendo jornalista, vai gostar de ouvir que há falta de investimento, porque não há manutenção na Escola Básica de Bucelas aos anos. Se há, não fizeram prova e todas as notícias têm vindo a público. Ok? Obrigado. Nada, sempre às ordens. Obrigado, Sr. Munícipe, Paulo Almeida. Dizer só o seguinte. As questões e as preocupações que estão aqui colocadas, de acordo com o nosso regimento, podem fazer referências, obviamente, a quem entenderem, mas a palavra é dirigida ao Presidente da Assembleia Municipal, ou seja, evitar que as questões sejam colocadas de forma direta, digamos, a não ser a mim, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, não impede nem invalida que se faça as referências às pessoas que bem entenderem. O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Bucelas pediu a palavra, presumo que seja para, como foi mencionado. Exatamente, como fui mencionado, tenho direito a falar. Primeiro, na Escola Básica Integrada de Bucelas, escola que eu inaugurei em 95 como aluno, escola em que a Junta de Freguesia não tem qualquer competência, nem quis receber qualquer competência da parte da Câmara quando do acordo de execução. E o Parque Escolar de Bucelas refere, não é só a Escola Básica, existem mais 2 equipamentos, Bemposta e Vila de Rei, da qual a Junta tem competências e a nível da informação, o investimento por parte da Junta de Freguesia foi superior em um valor considerável ao que recebe no acordo de execução. Referir também que fui convocado para uma visita à escola por engano, porque nós, como não temos competências, pensávamos que a vestoria que se ia fazer era referente ao acordo de execução
e não era, visto não termos competências naquele equipamento. Acho estranho, naquele dia, quando saí do equipamento, o Sr. Presidente da Associação de Pais cumprimentou-me e podia-me ter feito a pergunta diretamente, perguntar o que é que eu estava ali a fazer, porque não fui convocado por engano para uma visita por parte do Gil àquele equipamento. Entrei, cheguei lá, vi o que é que era e vi-me embora. Por isso, a pergunta podia ter sido feita diretamente a mim, no dia, à hora, quando lá estava. Por isso, acho que não faz sentido qualquer tipo de abordagem deste tipo nesta Assembleia Municipal. Obrigado. Relativamente vamos passar então ao município Manuela Palma, de quem agradeço também a sua presença. Boa noite a todos. Antes de mais, dizer o seguinte: eu optei por escrever a minha intervenção na medida em que às vezes a indignação nos faz falar e usar um tempo que não queria estar a abusar. Dizer também que não conheço o primeiro orador, mas de facto veio ao encontro daquilo que eu também vou falar, como se irão a perceber. Sou moradora da Rua Comandante Ramiro Correia, em Unho, já há 30 anos. Esta estrada foi feita nos anos 60 para ligar as freguesias de Unhos e Frielas e situa-se numa encosta da serra. Já foi construída em terrenos geologicamente instáveis, como agora muito referido pela Câmara. O trânsito era bastante diminuto, uma vez que servia basicamente para a deslocação dos moradores da rua e entre freguesias. Mais tarde, por decisões autárquicas, foi construída uma estrada municipal designada por T5, com o objetivo de retirar o trânsito do centro da vila. Esse troço de estrada foi construído de uma forma claramente desproporcionada relativamente ao local onde iria desaguar a Rua Comandante Ramiro Correia, que deixou de ser uma rua com moradores para passar a ser uma estrada utilizada para quem vem de Sacavém e Catujal em direção a Loures. Sendo larga e confortável, sugere uma velocidade que não é compatível com o declive acentuado, que termina numa curva ainda mais acentuada e se encaminha para uma estrada muito mais estreita, Comandante Ramiro Correia. Sendo este o ponto mais crítico, é onde se encontra marcada a passadeira para peões. Ao longo da estrada estão colocados sinais de 40 não respeitados pelos veículos em trânsito, o que dificulta qualquer manobra de acesso às ruas laterais. À medida que a situação do trânsito se ia agravando, fomos fazendo reclamações presenciais junto da autarquia, que sempre remeteu as responsabilidades para a Câmara. O primeiro registro escrito data de outubro de 2005, em que se solicitaram por escrito lombas dissuasoras de trânsito. Se o problema já era sentido, então depois da T5 aumentou de forma assustadora. Morreu uma pessoa atropelada. Foram abalroadas no mesmo local várias viaturas por várias vezes. Tornou-se uma verdadeira aventura retirar um carro de uma garagem. Registaram-se ainda vários outros acidentes e incidentes. Em março de 2017 fizemos uma exposição ao Sr. Presidente da Câmara. 2 meses depois insistimos pela resposta. 14 meses depois, em julho de 2018, fomos informados que o pedido de lombas redutoras fora indeferido. Em setembro de 2018, recebi de novo ofício de que cito o parágrafo. Sendo esta rua uma via estruturante, local que assegura a ligação entre Unhos e Frielas, onde circula diariamente um considerável tráfego de veículos pesados,
esta medida iria contribuir para a instabilidade do local. Perguntamos, não foi desde sempre este terreno geologicamente instável? Porque se construiu então um troço de via, a T5, que incentiva uma circulação de passagem entre Sacavém, Catujal e Frielas. Porque se autorizou a meio da rua uma empresa de reparação de veículos pesados. Está ainda nos planos da Câmara, ao que sabemos, continuar o troço até Sacavém. Portanto, continua-se a saga de trazer trânsito para o tal sítio geologicamente instável. Será que, em nome do progresso, se podem cercear os direitos dos moradores a um espaço seguro, sem arriscar diariamente as suas vidas, como o fazem os vários idosos da rua que necessitam fazer as suas refeições no centro da vila e que atravessam na passadeira, contando sempre com um milagre? Após esta última informação, insistimos numa reunião presencial. Sem resposta, 2 meses depois, deu-se um novo abalroamento, pelo que os moradores decidiram fazer um abaixo-assinado solicitando que a reunião se realizasse com urgência. Desconhecendo os procedimentos de entrega, ligámos para o DIREP, que nos informou que deveríamos fazer uma reclamação no site, o que se fez de imediato, no dia 4 de fevereiro. Ontem mesmo nos chega novo ofício de que cito: informamos que a Rua Comandante Ramiro Correia se encontra implantada em zona geologicamente instável. As vibrações produzidas pelo impacto em eventuais lombas poderão conduzir a danos irreversíveis no talude. Nada de marcação de reunião, mas com uma novidade: a requalificação do pavimento do arruamento, e vou referir, do arruamento em questão, encontra-se previsto para o ano de 2020, podendo nessa altura ser implementadas algumas medidas de acalmia de tráfego. Continuam estes 111 moradores que assinaram o abaixo-assinado a aguardar uma reunião presencial. Não podem conceber que um problema criado exclusivamente pela autarquia, ao trazer de forma absolutamente absurda um tráfego para, e nas suas próprias palavras, um arruamento implantado numa zona geologicamente instável, não mereça uma atenção especial antes do ano de 2020. Para cada morador, um dia é mais um dia de sustos e de aflições, com crianças, idosos e património. Para terminar, uma nota para o desânimo de ver que continuamos a atentar contra a saúde de animais e plantas com a aplicação de herbicida. Para além do panorama desolador de ver ervas amarelas em pleno inverno, como se não bastasse o verão para nos pôr a olhar para o betão e o castanho da terra. Perdeu um município a oportunidade de fazer parte dos que neste país já se encontram pioneiramente livres de glifosato. Boa noite, muito obrigada e bom trabalho. Obrigada, Sra. Manuela Palma, pelas questões que aqui nos colocou. E vamos passar ao município seguinte, Joaquina Pereira. Joaquim Pereira. Boa noite, Sr. Presidente da Câmara, e os seus assessores, Sr. Presidente da Assembleia, da Assembleia, os seus ajudantes, Senhores Deputados Municipais e Senhores das Juntas de Freguesia e todo o Santíssimo Público. Eu queria aqui pedir ao Sr. Presidente da Câmara uma informaçãozinha.
em agosto passado, eu entreguei uns documentos no seu gabinete, onde até hoje não tive resposta. Achei que estes documentos seriam muito especiais para que o Sr. Presidente um dia não viesse dizer que não sabia. Quanto à Quinta do Galvão, que é conhecida por Quinta de Santa Rosa, há uns anos para cá, mas para mim é sempre Quinta do Galvão. Aquela quinta parece condenada ao fracasso. E porquê? Porque com a autorização de alguém já não chegava aquilo que lá estava, mas agora o problema se agravou. Eu pedia só um exemplo. Punha aqui no meio desta Assembleia uns caminhões a trabalhar, dia e noite. E eu gostava de saber se consentiam com os caminhões a trabalhar. Foi cedida, não sei, alguma licença ou alguém assinou para que lá fossem posto aquele parque de caminhonagem, mais de 90 caminhonetes durante a noite e dia, só não puseram até encostada à porta das pessoas porque há uma rua que separa, porque senão elas estavam lá. Eu pergunto, será que Camarate merece aqui? Camarate não tem nada, nada. As pessoas que lá nascem tentam ir para outros destinos, outras freguesias onde possam viver de outra maneira, melhor, com mais condições. Ali, a freguesia de Camarate, especialmente aquela zona, que podia ser uma zona tão bonita, está a ser cada vez mais degradada. É impossível que o Sr. Presidente não repare para aquela situação. Não chegava já os contentores que estão lá na traseira do bairro São Francisco e ainda não saíram. A seguir, temos o Alves Ribeiro. Do lado esquerdo, quem vai para Camarate, não está lá outra Santa Alcatrão, graças a alguém que ainda teve a coragem de embargar aquilo. Agora, para aquilo não chegasse, veio lá pôr aquela central de caminhonagem. Eu já denunciei aquilo no outro dia, as pessoas já estão a ficar chateadas com aquilo, porque não estão a dormir, acordam, porque o barulho das caminhonetes, que é normal, é fazerem as manobras, há sempre aquele apito sonoro para tentar alguma coisa que esteja na traseira para não bater. Eu tive conhecimento que aquilo foi pedido para limpeza e para vedação. Afinal, não foi para isso. Aquilo estão ali já umas instalações com contentores a uma ponta deste terreno para fazer lá as lavagens das caminhonetas, é tudo e mais alguma coisa. Eu acho que a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal têm que meter mãos à obra e que já ia acabar com estas situações. Acabar com esta situação e outras que lá estão. Porque se aquilo, eu tenho aqui documentos que não merece a pena estar aqui a denunciá-los, isto é para serem discutidos em sede própria, documentos bastante antigos, e que eu entreguei também ao Sr. Presidente. Se nós não leu, é porque não pôde ou não está interessado em ler. Há um estudo para aquela quinta que alguém não quis que aquele estudo seguisse para a frente. Esteve há quase 3 anos pendente, há quase 3 anos, e depois, ao fim de 3 anos, porque não convinha a 3 ou 4 proprietários, mas os 3 ou 4 proprietários não são donos da quinta. Há lá muitos proprietários. E aquilo não é uma zona para se lá ter, diz assim, é uma zona industrial, não é? Não é 14 ou 15 armazéns que lá estão, que é onde se faz uma zona industrial no meio de uma população. Isto que não tem cabimento, eu nunca vi isto em lado nenhum. Nunca, só vejo isto aqui na freguesia de Camarate. Se a gente, quem conhece, é só chegar ao Forte da Casa e vir quem conheceu o Forte da Casa em 1967, 68 e 70, e quem conhece isto hoje. Forte da Casa, Quinta da Piedade, tudo até Sacabém, tem alguma coisa a ver com Camarate? Nada, Camarate não tem nada, nada. Não há ninguém que nasça ali que queira ficar ali em Camarate.
só naquele bairro novo que está cá feito para do bairro Santiago. Meus senhores, se caminhamos nesta situação, qualquer dia a freguesia de Camarado pode fechar as portas. Pode mesmo fechar as portas. O que é que estão ali a fazer? Vai ao bairro de Angola, é uma nojeira. Hoje faço aqui um barracãozito, ali mais um barracão, está lá. Ali à beira da estrada principal é uma coisa esperta. Vens para cima para a Quinta do Galvão, outra nojeira. Segues cá acima da Quinta do Galvão, encostado ao eixo norte-sul. Para que os senhores, quem quiser lá ir visitar, pode ir visitar e veja-se aquilo. É uma coisa estável dentro de uma freguesia. Não é. Nem no norte do país, nem na minha terra. É uma freguesia pequena. Está lá, aquilo é uma autêntica bodeguice. Isto não pode continuar. E eu agradeci ao Sr. Presidente da Câmara e a todos, e a Junta de Freguesia, que realmente envolvam esta situação e que não fiquem, isto não fica calado, não fica, porque os moradores que lá estão vão se pronunciar, não sou só eu. Eu queria também pedir ao Sr. Presidente da Câmara que quando quisesse realmente falar nestes documentos que aqui tenho, eu tinha muito gosto em falar consigo, porque há coisas que o Sr. Presidente não sabe, certeza que não sabe, e se não falar comigo também nunca vem a saber. Há outras pessoas que saberão. Eu agradecia que o Sr. Presidente, no seu primeiro mandato, nunca me recebeu, mas agradeço aos seus colaboradores que me receberam, mas eles nada poderão fazer. Obrigado pelas questões, Sr. Joaquim Pereira. Muito obrigado. Obrigado a nós pelas questões que aqui foram colocadas. Passamos agora ao município seguinte, o João Reza, do qual agradecemos também a habitual presença. Ora, muito obrigado, boa noite, Sr. Presidente, a todos os eleitos, estimado público. O ponto 1 tem a ver com a realização das presidências abertas, nomeadamente no Tejal. Ora, os senhores diziam, em reunião de Câmara, que acham que eu não gosto muito das presidências abertas. Eu não tenho que gostar ou deixar de gostar. Não gosto de certas coisas que lá se passam. Nomeadamente, os senhores quando apresentam o orçamento da Câmara, e os senhores não estão sós na Câmara, e gostam de aparecer perante a população como benfeitores, como pessoas... Pá, sim senhora, pronto. Só que falta fazer uma menção, se calhar, a outras forças políticas com as quais provavelmente dialogaram, ou que houve... Enfim, acho que era elegante da parte da Câmara fazer essa menção nas presidências abertas. Além disso, as presidências abertas está a ser para pôr em causa cidadãos, que é o meu caso, e fazer insinuações que lá foram feitas. Ora, os autarcas devem defender a população. Autarcas que falam depois de um cidadão que já não vai ter resposta. Foi o que lá aconteceu. É absolutamente lamentável tudo isto. Agora pode dizer assim, era um autarca eleito convidado. Tudo bem, mas os senhores são os moderadores e organizadores deste evento. E eu, portanto, mereço respeito como qualquer cidadão. Pelo que lá aconteceu, é absolutamente vergonhoso. Aqui fica esse reparo. No ponto 2, tem a ver com a construção do Centro de Saúde Santo Antão do Tejal. Também nessa presidência via aproveitarem o facto de anunciarem a construção do mesmo, mas sem um cronograma de tempo. E eu sou a favor da construção e gostava que fosse já amanhã. Mas repare aqui, observe que os senhores estão aqui perante um precedente ou uma dualidade de critérios, porque os senhores, neste momento, conseguem dialogar, vamos ver, com a Administração Central para que avancem para a frente com o protocolo. Ora, portanto, há 5 anos e meio que os senhores cá estão eleitos e os outros problemas todos que são da competência da Administração Central. Não haverá aqui este precedente, que obviamente que seria de saudar. E de facto, mas depois as câmaras estão a apresentar, os senhores, se quiserem fazer um foguetório com o que está no orçamento deste ano, sim senhor, porque este ano é um ano muito sensível, é um ano de reflexão, por coincidência.
Se quiserem fazer com o que está previsto no orçamento, sim senhora. Agora, andar a apresentar coisas para 2020, para 2021, empurrar para a frente, criar expectativas, sem nada de concreto, assinaram alguma coisa com a ARS ou com o Ministério da Saúde sobre isto? Enfim. Portanto, no ponto 3, tem a ver com os escoteiros de Santo Antão do Tujal. Os escoteiros precisam de uma sede social e eu fiz uma exposição por escrito. E esta Câmara não é uma Câmara proativa, porque se fosse proativa, diria, iam contactar os escoteiros e iriam procurar o problema. E não, enviaram um ofício a dizer: não recebemos nenhum, por parte deste grupo, nenhum pedido para uma sede social. Portanto, pede-se uma Câmara proativa. Se foi feita uma comunicação, manda-me um ofício neste sentido. E devem tratar os escoteiros e escoteiros todos da mesma forma. Portanto, se resolveram, eles precisam de uma nova sede social. Se resolveram o problema de outros escoteiros, eu gostava que tivesse um compromisso para que arranjassem uma sede social para estes escoteiros. Aliás, o senhor numa entrevista há 5 anos dizia: um compromisso, uma vez assumido, é para cumprir. Mas se não assumirem compromissos, não precisam de estar a cumprir. Como é óbvio. Em relação ao ponto 4, a ponte de Palhais em Loures. Portanto, na reunião de Câmara deu uma gafe, porque a ponte de Palhais em Loures não é a ponte de Pinteus. Pronto. De qualquer forma, para dizer que os senhores são capazes de entrar em grandes epopeias da construção civil e obras no valor, por exemplo, de 11 milhões, mas depois estes casos mais pequenos, concretos, uma ponte com os metros, relativamente, vemos que não... aliás, o senhor depois na resposta, em reunião de Câmara, diz-me, pois, está previsto, mas depois é muito vago, mas depois não diz quando. Isto são respostas muito vagas. Está previsto. Depois é de circunstância, tenho que dizer alguma coisa ali na reunião, mas depois de concreto, para quando? Portanto, era isso. No ponto 5, tem a ver com a vinda das trotinetes elétricas para Loures. Será que sou o primeiro a fazer essa proposta? Eu quero as trotinetes elétricas em Loures, mas não com o que está a acontecer e os erros que estão a acontecer em Lisboa. Não com a falta de civismo. E provavelmente muitas trotinetes estarão, já admito que estejam a chegar ao limite do Conselho de Loures, não é? Porque vêm de Lisboa. E vou aceitar a sua proposta. O senhor uma vez propôs a que se chamassem as bicicletas de Bernardinas. E portanto as trotinetes pode ser as Bernardinas. Porquê? São elétricas e portanto, como são elétricas, Bernardinas, pronto, tem a ver com... Houve um caso muito conhecido agora aqui em Loures, recentemente, com este nome, e portanto vou aceitar a sua proposta para que tenha esse nome. De qualquer forma, pronto, era importante as trotinetes elétricas, assim como as bicicletas. Para terminar, para dizer que os senhores gostam muito de Santo Antão do Tujal. Gostam muito do Tujal. E eu enganei-me na data, mas é assim, o 15 de março de 1915 nunca mais foi reeditado. E os senhores dizem aqui, em Loures, o passado tem futuro. Portanto, em 2015 foi feita essa iniciativa, os 100 anos, pela Assembleia da República. Eu vou terminar. Foi feita uma iniciativa em 2015. Era uma data redonda, eram os 100 anos. Desde então, nunca mais houve nada para relembrar esta data. Isto era para ser um motivo de orgulho de todos os lourenses, assim como é o 4 de outubro. Muito obrigado e boa noite. Obrigado a nós, João Reza, pelas questões também aqui que colocaram. E agora vamos passar a palavra à Câmara, neste caso ao Sr. Presidente da Câmara, para dar as respectivas respostas às questões que foram aqui colocadas. Sr. Presidente da Câmara tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos os eleitos municipais e também um cumprimento ao público aqui presente. E pedi algum silêncio na sala para que todos nos façamos ouvir. Obrigado. E especialmente aos que quiseram tomar da palavra e muito bem, fazendo valer os seus direitos de cidadania. Vou começar pelo Sr. Município João Reza, para lhe dizer o seguinte.
Eu acho que o Sr. Município João Reza, e não estou a ironizar, vou falar sem nenhum pingo de ironia, é talvez a última pessoa que pode falar de desrespeito da Câmara em relação às questões que coloca. Porque o senhor, exercendo legitimamente o seu direito de cidadania, tem vindo a quase todas as reuniões da Assembleia Municipal e colocado as suas questões, também tem ido às reuniões de Câmara, a várias sessões públicas, e sempre teve resposta. E sempre teve resposta. E, portanto, o senhor pode não gostar da resposta, pode não estar de acordo, está no seu direito, mas não há nenhum município neste Conselho que tenha tido tantas respostas e muitas vezes pormenorizadas como o senhor Município João Reza. Se isto é falta de respeito, eu não sei o que é que será respeitá-lo. Agora, numa sessão pública da Câmara, há de convir que há de ser a Câmara a ter a última palavra e não o senhor Município João Reza. Peço desculpa, mas isso aí parece-me o normal funcionamento do relacionamento entre as instituições e os cidadãos. O senhor fala dos cronogramas, mas foi porque entrou tarde nessa sessão e já não viu a primeira parte da apresentação, onde algumas das questões que colocou tinham, de facto, calendarização. Depois disse também que não vale a pena, primeiro disse que não havia cronograma para umas coisas, mas depois disse que não vale a pena estar a falar em 2020, porque as pessoas querem coisas para já. Bom, mas os cronogramas às vezes têm que ir até 2020 e até alguns mais para a frente. Portanto, tem que decidir exatamente o que é que quer. Se quer cronogramas ou não quer cronogramas. Sempre que possível, eles devem existir e devem ser divulgados. Ponte de Palhais. De facto, nós o que divulgámos em Santo Antão e São Julião do Tujal foi a questão da Ponte Pinteus. Em relação à Ponte de Palhais, a informação que pude recolher é que não há muito tempo foi feita uma observação técnica pelos nossos serviços e não se registra qualquer risco de deterioração física dessa ponte em termos de instabilidade ou outra coisa qualquer. Naturalmente, continuaremos a acompanhar, mas não há, tecnicamente, nenhuma avaliação, muito pelo contrário, nesse sentido. Quanto às questões relativas às trotinetes elétricas e às bicicletas, é matéria que temos vindo a falar com a Câmara Municipal de Lisboa e, provavelmente, alguma coisa havemos de discutir nos próximos meses sobre essa questão, mas neste momento é ainda prematuro falar dessa matéria. Quanto ao Sr. Município Joaquim Pereira, ouço sempre com muita atenção e vamos marcar a reunião que pediu para vermos esses documentos. Não partilho da sua opinião, do seu pessimismo em relação a Camarate. Tem sido muita coisa feita em Camarate e há muita gente que lá mora e continua a gostar de lá morar. E há problemas também, é verdade. Há problemas também, alguns de difícil resolução, o senhor referiu-se a alguns, e outros que vamos procurando resolver. O senhor vereador Tiago Matias depois dir-lhe-á mais alguma coisa sobre a situação do centro de caminhonagem em concreto. Quanto aos senhores municípios Paulo Cruz e Manuela Palma, eu queria dizer-vos o seguinte. Em primeiro lugar, em relação ao município Paulo Cruz, é evidente que aqui na Câmara nós temos uma ideia muito precisa de que as pessoas que fizeram habitações na década de 70, sobretudo, e até antes, nos chamados bairros auge, que não são ilegais, são de gênese ilegal, fizeram-no por necessidade da sua vida e, em regra, com grande honestidade, esforço e grande vontade de deixar uma habitação condigna para si e para os seus filhos. Portanto, nós respeitamos muito isso. Infelizmente, nessa altura, houve um conjunto de luteadores que se aproveitaram das necessidades e, em alguns casos, da pouca informação das pessoas para fazerem muitos milhões de contos na altura a vender terrenos, prometendo legalizações fáceis que, em alguns casos, até hoje não aconteceram. Quanto à questão do Alcatrão que referiu aí, olha, nós neste Executivo, o Alcatrão, quando nasce, é para todos. É para todas as freguesias. Aqui não há freguesia, nem há freguesias socialistas nem comunistas. Há freguesias que têm executivos de maioria do PS, outros de maioria da CDU e uma de maioria do PSD.
As freguesias são todas iguais e as pessoas têm todas o direito a ter esse trabalho feito. E, de facto, nós no último mandato fizemos mais de 80 quilómetros de pavimentações e diluiu-se um pouco essa diferenciação que se via em algumas fronteiras, porque, de facto, havia freguesias que não tinham nenhum asfaltamento, porque politicamente o Executivo anterior decidia nesse sentido, e agora passaram a ter, em igualdade com as outras que já tinham tido alguma coisa. Isso é o que vai continuar a acontecer. Queria agora referir-me à questão que ambos colocaram, que é a questão da Ramiro Correia, da Rua Comandante Ramiro Correia, que é uma questão de facto preocupante. Nós fizemos uma intervenção no início da rua, junto à Estrada Nacional, há uns 3 anos atrás, 2 anos e tal atrás. Pareceu uma intervenção pequena, mas é uma intervenção que tem ali um investimento de mais de €500 mil. Porquê? Porque a estrada estava a cair. Aquela zona é, de facto, geologicamente muito instável. E aquilo que vos foi transmitido é o parecer técnico dos nossos serviços, que a vibração das viaturas na ultrapassagem das lombas causará um agravamento de situação de instabilidade que já ali se verifica. No entanto, eu julgo que têm razão quando nos dizem que, enfim, mas tem que se encontrar alguma solução. Portanto, o que eu vos propunha, o meu adjunto vai ficar com os vossos contactos, fazermos uma reunião daqui a alguns dias e eu vou pedir aos serviços para estudarem soluções alternativas. Há também ali, de facto, um grande fluxo de viaturas pesadas. A empresa que ali funciona de reparação nessa área tem meramente uma licença provisória e temporária, porque está numa zona de gênese ilegal onde a sua implantação não é regular, mas, enfim, ela existe e há, de facto, ali muito atravessamento de caminhões. Portanto, nós vamos procurar uma solução, naturalmente, provavelmente não vai ser discussão imediata, mas temos que criar aqui alguma perspectiva. Penso que isso é importante. Quanto ao Sr. Presidente da Associação de Pais da Escola de Bucelas, Paulo Almeida, terá depois uma resposta em relação às questões mais em concreto da escola do Sr. Vereador Gonçalo Caroço, mas eu queria dizer-lhe o seguinte com toda a frontalidade. Problemas na escola existem. A Câmara tem responsabilidade nuns, mas a responsabilidade maior não está do lado da Câmara, nesse aspecto. E nós vamos trabalhar, e estamos a trabalhar, temos vindo a trabalhar, como o senhor sabe, em alguns casos, para resolver os problemas que ali existem, ou pelo menos para conseguir minorá-los. Agora há uma coisa que eu lhe vou dizer com muita clareza. Se alguém pensa, o senhor ou alguém, que nos intimidam com ameaças de envio de informação para qualquer órgão de comunicação, estão muito enganados. Estão muito enganados. Nós agimos com o nosso justo arbítrio para defender o interesse público e gerir o melhor que pudermos, os recursos da Câmara Municipal. E não nos vamos deixar condicionar, nem por si, nem por ninguém, em relação a esse tipo de ameaças. Não temos nenhum problema em ser escrutinados. Gostávamos era que falassem verdade sobre as coisas que são divulgadas. Mas isso já é outro problema que não é agora para esta discussão. Sr. Presidente, agora o Sr. Vereador Tiago Matias e o Sr. Vereador Gonçalo Caroço. Sr. Vereador Tiago Matias, Sr. Palavra. Muito boa noite, Sr. Primeiro Secretário, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caros deputados municipais, Srs. Público. Sr. Joaquim Pereira, dar-lhe nota que, efetivamente, o local que fala é uma auge, que está numa zona com uma condicionante aeronáutica que, infelizmente, impossibilita a reconversão daquele bairro. Estamos a tentar tratar dessa situação, que pensamos poder vir a ser alterada com as últimas informações que temos relativamente às obras no aeroporto e as alterações que aí vão ocorrer. Também dizer-lhe que, efetivamente, essa empresa que foi encontrada a elaborar, tem um processo de contraordenação em curso, naturalmente que terá a consequência para a reposição da legalidade que assim foi verificada. Muito obrigado. Sr. Vereador Gonçalo Caroço. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, para já cumprimentar todos os presentes, em particular o Sr. Presidente da Associação de Pais, o Sr. Paulo Almeida, com o qual
tive já uma reunião no dia 24 de janeiro, onde discutimos alguns dos assuntos que eram prementes, foram dadas algumas respostas, outras não foram dadas respostas no sentido em que não havia soluções, nem ainda datas para avançar com algumas das questões que estavam colocadas. No entanto, houve essa reunião e, após essa reunião, foi feita uma visita à escola com a Associação de Pais e com a Câmara Municipal, o Departamento de Educação e do DOM, no dia 5 de fevereiro deste mês. Foi enviado um mail pela Associação de Pais alguns dias depois, que teve a resposta que era possível dar no dia 8 de fevereiro, por parte do meu gabinete, onde se esclarecia o que estava já decidido fazer, quanto a outras questões estavam em análise e, quando houvesse uma decisão, haveria um trabalho conjunto. Aliás, foi uma das questões que eu referi na reunião que tivemos, foi da necessidade de haver um trabalho conjunto para podermos solucionar algumas das questões que estavam colocadas. Portanto, como o Sr. Presidente já referiu, a escola é uma escola da responsabilidade do Ministério da Educação, onde muitos dos problemas que estão colocados têm que ser solucionados pelo Ministério da Educação. Alguns podem ser solucionados pelo município, se forem casos de manutenção, e esses nós estamos a tratar. E estamos também a tratar, como aliás foi informado numa reunião com as associações de pais do nosso município no dia 15 de janeiro, que na escola de Bucelas, na escola 23 de Bucelas, vamos avançar por completa inércia, inoperância do Ministério da Educação, com a recuperação do campo de jogos, para permitir que haja um campo de jogos minimamente aceitável para as crianças poderem fazer educação física. Isto era uma questão que estava já decidida, queria avançar, a Associação de Pais sabe disso e foi informada, está muito para além das nossas competências, mas decidimos fazê-lo, porque de facto é uma situação insustentável, não só ali, mas também em mais duas escolas do nosso concelho que estão nas mesmas circunstâncias. Também houve uma informação de que o município, em 2019, iria recuperar paredes e pintar as paredes da escola. Isso também foi informado já desde o ano passado, que essa decisão está tomada e que foi informada às entidades educativas, neste caso, da Escola de Bucelas. Portanto, quanto à questão das respostas que pretendo, as respostas serão dadas, como é evidente, quando conseguirmos tomar todas as decisões que temos que tomar, ponderadas todas as questões que temos que ponderar, ainda não está terminado, estará terminado proximamente, quando chegarmos a conclusões mais objetivas sobre algumas das questões que estão colocadas, que são as que são responsabilidade do município, nós daremos uma resposta. Quanto às muitas outras questões que são da responsabilidade do Ministério da Educação e que o Ministério da Educação nada faz, quero também dizer que foi já pedida uma reunião ao Sr. Ministro da Educação para discutir estes estabelecimentos escolares, para discutir a questão dos pavilhões desportivos que estão em falta no nosso concelho e para discutir o que é que o Ministério da Educação está disponível para fazer para recuperar estes estabelecimentos escolares. Evidentemente que o município estará disponível para ajudar naquilo que for possível para que as obras necessárias possam avançar. Não será por falta do município e de apoio do município que as obras não avançarão. Agora, o Ministério da Educação tem que dizer o que quer fazer, tem que dizer como é que quer fazer e até agora a resposta é zero, conforme também lhe disse na reunião que tivemos no mês passado. Portanto, as respostas serão dadas quando tivermos respostas objetivas para lhe dar, que serão brevemente, assim espero. Obrigado. Então, dadas as respostas por parte da Câmara e na sequência do acordado anteriormente, e agradecer mais uma vez a presença dos municípios que colocaram as questões, vamos fazer agora um intervalo que a CDU propôs de quanto tempo? 15 minutos. Obrigado.